não tem como não dizer que não tinha nada de errado. Né? Tinha erro, talvez, dentro da própria investigação, do desejo de fazer com que se pagasse por aquilo ali, por aqueles erros, tanto o Moro quanto o Dallagnol, né, tenham cometido alguns excessos, né, mas que a operação da Lava Jato foi determinante do ponto de vista eleitoral, isso não tem a menor dúvida. Porque você observa essa eleição de 2018, existe a condição onde você precisa, em determinadas eleições, Sim. não são todas, mas em determinadas eleições você precisa assumir o protagonismo da campanha. Quem se posicionou melhor com relação a isso, ele observou essa lacuna. Eu não sei se propositadamente ou que a coisa foi andando. Foi encaminhando e ele aproveitou de fato a lacuna. Isso, né? exatamente. Foi o candidato Jair Bolsonaro. Ele viu naquela condição ali, tipo assim, é aqui que eu preciso ir, é aqui que eu vou. Né? Eu me lembro de uma pesquisa eleitoral, mais ou menos em janeiro de 2018. A eleição ainda era em outubro, né? Em janeiro de 2018, o Jair Bolsonaro aparecia com 24%. Eu me recordo que eu falei, esse cara vai ganhar a eleição. Se Porque agora, do nada, né? se agora tá faltando aí 10 meses para eleição, mês 1, faltavam 9 meses para eleição. Esse cara tem 24%, a chance de crescimento grande. É bem grande. Né? Então, ele se posicionou dessa forma, assumiu o protagonismo da campanha. O que quer dizer assumir o protagonismo da campanha? Ele pegava as partes onde o PT tinha maiores problemas do ponto de vista eleitoral. Estou repetindo, né? Quais eram os maiores problemas? A condição de como é que se fala de quando tem esses garotos que têm problemas? Dos direitos humanos, né? Sim. Então ele pegou aquela condição ali dos direitos humanos, ele pegou a condição Menor infrator, né? De narrativas do LGBT, né? Então ele pegou essa condição de criminalidade, eu vou dar arma para você se defender. Então ele foi onde tinha lacuna, ele foi entrando. Ele pegou essa condição da corrupção, eu nunca pratiquei corrupção e o PT tem a corrupção, ainda que ele tivesse, mas ele precisava falar que não tinha. Né? Então ele fazia. Lembra que eu falei aqui anteriormente que o eleitor, o candidato de São Mateus precisa ser um produto na vitrine e que esse eleitor tenha vontade de comprar? Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele foi se apresentando, ele foi se oferecendo e foi conquistando desse fato a simpatia do eleitor. Exatamente. Ele vendeu, você quando candidato, você vende uma imagem, ainda que não seja verdadeira, mas naquele momento você precisa fazer com que aquele eleitor acredite que aquilo é verdadeiro, que aquilo tem procedência. Né? Então você se coloca na vitrine e fala, eu vou fazer isso, aquilo outro. Eu tenho um livro lá em casa que conta a história da Denise Frossard, que era uma delegada de uma cidade da Baixada Fluminense, se não me falha, Belford Roxo, e ela fez a campanha dela todinha. Como ela era delegada, então ela era o que? Da área da segurança. Ela fez a campanha dela todinha falando a respeito de segurança, de criminalidade. E aí eu volto a te dizer a respeito da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa dizia que o que o eleitor queria ouvir era algo a respeito da saúde. Como ela falava da segurança e o eleitor queria ouvir da saúde, não tinha conexão. O que ela dizia com o que o eleitor queria ouvir. Perdeu a eleição. Ou seja, o discurso seu precisa estar afinado com o que o eleitor quer ouvir. Né? O Bolsonaro fez exatamente isso. Falava para este eleitor que estava chateado, que estava magoado,